Na reflexão de hoje eu vou falar sobre empoderamento masculino. Eu não sei se você já ouviu sobre esse tema, mas se você principalmente não ouviu, pare um pouco para ouvir sobre esse tema, porque exatamente eu, nunca parei e vi um vídeo falando sobre empoderamento masculino. Mas hoje eu resolvi trazer esse vídeo e se você é homem, principalmente fique aqui, para entender o que é isso e o porquê é importante você saber sobre isso e refletir sobre isso, tá, gente? Eu sei que na sociedade hoje a gente escuta muito o empoderamento feminino, tá? E isso é maravilhoso, eu amo, né? O tanto que a mulher ela hoje se conhece, ela busca se conhecer, ela busca ter habilidades, qualidades, competências de forma geral que antigamente não se via, que nem era permitido, mas que hoje ela faz. É lindo, é maravilhoso. Eu gosto de, sabe, em várias questões da vida, tá? Profissional, em tudo. Eu amo estar em movimento e eu, inclusive, fico pensando, na época de que não podia, deveria ser realmente horrível. Mas o assunto hoje aqui é o empoderamento masculino, tá? Quero lembrar, eu frisei essa parte do feminino para você entender que eu não estou trazendo esse tema para entrar em conflito com o feminino, não, mas que eu entendo que é de suma importância um homem hoje entender o que é um empoderamento e o tanto que ele precisa disso também, tá? Porque visto que o empoderamento feminino às vezes engoliu alguns homens, tá? Uma grande parcela, inclusive. E a gente tem aí uma geração de homem muito fraco, tá? Mas depois a gente vai falar sobre isso. Eu não vim para julgar homem, nem para falar mal de homem também. Então preste atenção no que eu vou falar aqui, tá certo? Vamos lá. Para começar, o que é empoderamento? É o processo que o indivíduo tem de gerar consciência sobre suas qualidades, suas habilidades, sua capacidade, sua competência. Se você botar esse termo empoderamento no Google, vai dar exatamente essa definição. E foi de lá que eu tirei. Mas eu achei engraçado que ele define qualidade, capacidade e competência como coisas diferentes. E cada uma tem sua particularidade e eu vou falar aqui o significado de cada uma. Qualidade significa utilidade esperada ou adquirida, tá? Capacidade é um potencial para conter, poder de produção ou execução, um talento, uma habilidade física ou mental, uma aptidão. E competência, um domínio, uma autoridade nisso, um domínio nisso, eu domino isso, eu tenho autoridade nisso. É sobre uma atribuição, tá? É importante você entender isso aqui. Por quê? Porque muitas vezes um homem, por exemplo, quando ele está desempregado, tá? Ele muitas vezes pode se sentir incapaz, tá? Por quê? Porque hoje a gente entende que o homem ele precisa manter uma casa, a gente entende culturalmente, e também pela palavra a gente entende que o homem tem essa responsabilidade de prover. Desde a época de Adão, que aconteceu tudo aquilo, Deus disse claramente que ele tinha que, do suor dele, produzir agora e resolver os probleminhas que aparecessem. Então, desde aquela época existia essa responsabilidade sobre a vida do homem. E que hoje, quando o homem se encontra desempregado, por exemplo, é como se ele estivesse sem chão. Só que eu gosto muito de frisar a importância de você entender que você não é a sua profissão. Você é muito mais do que isso. Muitas vezes você é pai, você é marido, você é tanta coisa, você é filho, você é tanta coisa. Você não se resume a quem você é profissionalmente. Então é muito importante o homem entender isso para que ele não se frustre. Se frustre, é isso mesmo. E como eu falei aqui anteriormente, por que é importante o homem ter consciência das suas qualidades, capacidades e tudo mais? Não se modelar somente no que ele faz
profissionalmente, mas ele como homem, como pai, o que é que ele pode contribuir ali? Muitas vezes ele não está trabalhando, mas como pai, o que é que você pode fazer em um dia que pode contribuir na vida do seu filho e que muitas vezes mudar a vida do seu filho, marcar a vida do seu filho, gerar experiências diárias ali. Então não fique desapercebido. Mas enfim, como eu falei, é importante saber porque a gente está diante de uma sociedade que realmente tem uma parcela grande de homens fracos. E o que é homens fracos, Brenda? Vamos lá. O que eu definiria como homem fraco seria o seguinte: não alinhado às expectativas tradicionais da masculinidade, que é de prover, disso, daquilo, e de não somente prover, mas de tipo assim, de ter uma responsabilidade. A gente vê hoje, por causa também do empoderamento feminino, como a mulher se inseriu, então terminou que alguns ficaram escorados no empoderamento da mulher, dizendo, ela faz agora. Então, meio que ficou conformado em não ter tanta responsabilidade com aquilo que o homem deve ter, que a gente entende que é tradicional da masculinidade assumir uma casa, assumir umas responsabilidades. Terminou que ficou muito vago isso. E aí alguns se escoraram nisso e se conformaram. E aí a posição muda, né? E aí já entra no contexto conjugal, que não é sobre isso esse vídeo hoje. Então vamos dar continuidade. Outra coisa que pode relacionar também como um homem fraco é no sentido da força física, tá, gente? Ou de liderança assertiva, que é aquilo que eu falei pra você agora. É ele saber que realmente ele tem ele é o cabeça ali numa casa, sabe? O homem saber que realmente, fisicamente, ele tem mais força do que uma mulher, tá? Isso é claramente, geneticamente explicado, tá, gente? Não vem ao caso nenhum tipo de outro assunto que não seja relevante em relação a isso, mas a gente sabe que geneticamente o homem se difere da mulher e isso não é sobre nenhum preconceito, tá certo? Mas a gente sabe disso. Inclusive a gente vê as evoluções, né? Assim, na academia mesmo a gente vê exercícios que se a mulher e o homem começar a fazer no mesmo tempo, depois de um tempo a gente vai ver que o homem superou. Por quê? Geneticamente ele tem uma força física, ele tem uma estrutura física mais agressiva, tá? E por causa disso, o que é que ocorre? Muitas vezes, crenças, né? O homem, ele é forte, a gente sabe que homem é forte. Então, existem muitas crenças na sociedade que vai sendo inserida e que vai prejudicar a vida do homem ao longo do tempo. Vamos lá para alguns exemplos dessas crenças. Eu vou do início, depois eu vou voltar nesse assunto, tá? De homem forte. Mas, vamos lá. Crenças que um homem escuta quando é criança, por exemplo. Homem não chora, tá? Homem não chora, homem não pode sentir medo, homem não pode ser afetuoso, e quando a sua sexualidade é duvidosa, né? Quando a gente vê uma criança mais, sabe, carinhosa, um menino mais carinhoso, as pessoas mesmo são tendenciosas a maldar aquilo ali, como se o afeto fosse relacionado à sexualidade da criança. Gente, não adianta você dizer que não acontece assim, porque acontece, tá? Eu tô falando com adultos aqui, se alguém quiser expor opinião aí, está aberta, até porque eu estou postando na rede social, estou aberta a opiniões, tá certo? Mas com respeito. Então, são uma série de coisas que os homens escutam quando são pequenos e que vai crescendo ali daquele jeito. Então, muitas vezes a gente vê o homem como tão forte que realmente, geneticamente, ele é mais forte,
Mas a gente entender que ele também é um homem emocional, ele tem emoções.